Até o momento, trabalhamos basicamente com cargas em repouso, ou seja, com problemas de eletrostática. A partir de agora, mudaremos o nosso foco e passaremos a tratar de corrente elétrica, ou seja, de cargas em movimento. Mais especificamente, de um fluxo ordenado de partículas portadoras de carga elétrica. Por exemplo, elétrons livres em um fio de cobre se movem em direções aleatórias com velocidades da ordem de 10⁶ metros por segundo. Se definirmos um plano imaginário no interior desse fio, veremos que bilhões de elétrons atravessam ele a cada segundo, vindo de ambos os lados. Entretanto, não existe transporte líquido de carga, portanto, não existe corrente elétrica. Se conectarmos o fio a uma bateria, veremos que o campo elétrico gerado por ela define uma direção preferencial de movimento dos elétrons. Agora existe, em média, mais elétrons indo para um lado do que para o outro. Existe transporte líquido de carga e, portanto, existe corrente elétrica. Se uma quantidade de carga líquida dQ atravessa o plano hipotético A em um intervalo de tempo dt, a corrente elétrica através desse plano é definida como I igual a dQ dt. Podemos determinar a carga total Q que atravessou este plano em um certo intervalo de tempo t, integrando a quantidade I vezes dt. Em condições estacionárias, a corrente I não depende do tempo, e temos simplesmente que a carga total que atravessou o plano em um certo intervalo de tempo será o produto da corrente pelo tempo. Nessas condições, a corrente será a mesma para qualquer plano que corta o condutor, independente de sua orientação ou localização. Isso é verdade porque a carga é uma quantidade conservada. Da definição de corrente elétrica, vemos que ela tem unidades de carga por unidade de tempo. Portanto, no sistema internacional, corrente elétrica tem unidade de Coulomb por segundo. Essa unidade é tão comumente utilizada que recebe o nome de ampere. Portanto, uma corrente elétrica de 1 ampere equivale a uma quantidade de carga de 1 coulomb que atravessa uma certa seção transversal do condutor em 1 segundo. Tanto a carga quanto o tempo são quantidades escalares, portanto, a corrente elétrica também o é. Todavia, é comum representarmos a corrente elétrica através de setas. Essas setas não são vetores. Elas representam o sentido do fluxo de carga ao longo do fio, e não uma direção no espaço. Por exemplo, quando um fio se bifurca e através dele passa inicialmente uma corrente zero, a soma das correntes através de cada um dos novos ramos do fio deverá ser igual a I0. Neste exemplo, temos que I0 deve ser igual a I1 mais I2. Isso continua válido mesmo se dobrarmos ou retorcermos os fios. As setas representam o sentido do movimento que partículas carregadas positivamente experimentariam na presença do campo elétrico que gera a corrente. Estes portadores de carga positiva se moveriam para longe do terminal positivo de uma bateria, por exemplo. Na prática, os portadores de carga que se movem em um condutor são os elétrons e, portanto, transportam carga negativa. Mas, por razões históricas, adota-se a seguinte convenção. As setas que descrevem o movimento da corrente são desenhadas no sentido em que cargas positivas estariam se movendo, mesmo que os verdadeiros portadores de carga possuam carga negativa e estejam se movendo no sentido oposto. Podemos usar essa convenção porque, na maioria das situações, o movimento assumido de cargas positivas em determinada direção possui o mesmo efeito que o movimento real de cargas negativas na direção oposta. Na ausência de um campo elétrico, os elétrons em um condutor se movem de forma aleatória. Portanto, sua velocidade média é zero e não existe corrente elétrica. Se aplicarmos um campo elétrico e, consequentemente, estabelecermos uma corrente, os elétrons passam a se mover com uma velocidade média que é muito menor que suas velocidades aleatórias. Essa velocidade é chamada de velocidade de deriva e é ela que dá origem à corrente elétrica. Vamos supor por um momento que os portadores de carga no interior de um condutor possuem carga positiva. Por simplicidade, vamos considerar que na presença de um campo elétrico, todos esses portadores de carga se movem com uma mesma velocidade Vd.
Agora vamos tomar uma certa região do condutor. Supondo que ele é cilíndrico e possui uma seção transversal de área A, vamos considerar um comprimento L desse cilindro. O número de portadores de carga dentro dessa região pode ser escrito como o produto N vezes A vezes L, sendo N a densidade de portadores de carga no interior do condutor. A carga total neste comprimento de fio será igual ao produto do número de portadores pela carga que cada um deles transporta, que chamaremos de E. Como estamos considerando que todos os portadores se movem com velocidade Vd, essa quantidade de carga atravessa uma seção transversal do fio em um intervalo de tempo t igual a L sobre Vd. A corrente elétrica nesse condutor será igual à razão entre a carga Q e o tempo t. Portanto, ela pode ser escrita como N vezes A vezes E vezes Vd. Se pegarmos essa expressão e dividirmos ambos os lados pela área A, temos que I sobre A é igual a N vezes E vezes Vd. Podemos identificar essa quantidade como a chamada densidade de corrente, que nesse caso será igual ao produto da densidade de portadores de carga no condutor vezes a carga desses portadores vezes a velocidade com que eles se movimentam. Vetorialmente, podemos escrever que o vetor densidade de corrente é igual a densidade de portadores vezes a carga desses portadores vezes o vetor velocidade de deriva. Assim, o vetor densidade de corrente possui a mesma direção e sentido da velocidade das cargas se elas são positivas, e sentido oposto se elas são negativas. Para um dado elemento de área, a magnitude de J é igual à corrente por unidade de área através daquele elemento. Portanto, podemos escrever que a corrente DI que atravessa um certo elemento dA é igual ao produto escalar entre o vetor J e um vetor dA, que é perpendicular à área dA. A corrente total através de uma superfície poderá então ser escrita como a integral de J do vetor J produto escalar com o vetor dA.